Namastê! O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. E estamos mais esta segunda-feira no programa Consciência Yogi. E hoje, continuando o assunto da semana passada, que era sobre quebrando o tabu do prazer, né? Nessas conversas assim que aconteceram desde a semana passada sobre o assunto, então veio à tona a questão do prazer e do desprazer. Porque eu estou passando por um momento agora, gente, que eu estou analisando o que realmente me dá prazer. O que realmente é algo que me dá prazer, porque pelo prazer, qual é o prazer que foi construído. Então, quantas coisas a gente não acaba gostando, porque a gente aprende de alguma forma, a gente recebe uma informação externa, a gente processa isso dentro de nós e a gente acaba gostando de uma coisa porque aqui foi feita uma construção, seja externa ou interna, né? Dentro de nós mesmos, da forma como a gente digeriu essa informação. E então eu comecei a questionar a questão do prazer e do desprazer. E aquelas coisas que a gente sabe que fazem bem pra gente, mas que é um saco fazer, desculpa aqui a palavra, que a gente sabe aquela coisa que você fala, isso aqui não gosto, eu sei que eu preciso ir pra academia, mas eu não gosto de ir pra academia, que eu não gosto de ir pra academia mesmo, sabe, gente? Eu gosto de praticar yoga, né? Mas cada um, né, com suas questões, cada um com seus gostos, a questão é, vamos fazer uma observação de nós mesmos, dos nossos prazeres, com uma atenção plena? Observar isso de uma forma desapegada, para que a gente possa realmente conhecer mais a nós mesmos e realmente entender aquilo que realmente nos dá prazer, aquilo que de repente não é tão prazeroso, mas a gente sabe que lá na frente aquilo vai ser um benefício para nós, então o prazer não é agora, mas é a colheita, é aquilo mesmo. De repente você tem todo um trabalho para plantar alguma coisa, para regar, para esperar para aquilo crescer, florescer, e o prazer vem no momento da colheita. Então nós temos muitas formas de lidar com o prazer e o desprazer. E o que importa mesmo é que a gente esteja consciente das nossas escolhas, né? Que a gente realmente saiba por que a gente está fazendo aquilo que a gente escolheu fazer ou deixando de fazer. Porque isso muitas vezes também, né? Esses prazeres construídos ao quais a gente se apega, acabam com que a gente acaba se afastando daquilo que realmente dá prazer para viver uma realidade que não é nossa, para viver uma realidade assim construída pela Matrix. E é isso aí, gente. Bem-vindos ao programa desta segunda-feira. Bem-vindos o pessoal da TV Galáctica, da Rádio Cutia e de todos aqueles que vierem assistir esse programa depois no gravado, que também fica lá no meu canal Pamela Jaque Yogini. Então, todos os programas a gente vai colocando, vai subindo lá para o canal. Tem uma playlist que chama Programa Consciência Yogi. E lá vocês podem rever. E dá até uma olhadinha, porque lá tem muita coisa legal, gente. Muita coisa. Uma dica é, por exemplo, o modelo quântico de homem. Foi um dos primeiros programas, acho que eu coloquei. E dá uma procuradinha por lá. Tem muita coisa legal para assistir. Mas agora, vamos ficar aqui no agora, no programa de hoje. E para começar, como toda semana, vamos fazer a nossa prática de atenção plena. Vamos trazer a nossa atenção para o momento presente. Vamos relaxar um pouco a lógica. Quem estava aí trabalhando e veio aqui assistir o programa, quem estava em qualquer outra tarefa e a mente ainda está ali, né, naquele ritmo do que estava, ou de alguma coisa que vai acontecer depois aqui do programa. Então, para a gente poder realmente trazer nossa intenção, trazer nosso foco para aqui e para agora. Uma prática que você deve levar para tudo, né? Se você está trabalhando, trabalhar com atenção plena. Se você está amando, amar com atenção plena. Se você está sentada com uma amiga, tomando um café com um amigo, né? Com atenção plena. E não permitir que as nossas emoções, as nossas ansiedades, as nossas depressões, as nossas angústias, enfim, façam com que a nossa mente fuja para uma outra coisa que não é vivenciar o momento presente que você escolheu. Ok? Então, vamos fechar os olhos. Respirar profundamente 3 vezes. Inspire o ar pelas narinas. E retenha o ar alguns momentos nos pulmões, enquanto for confortável. E
solta o ar pelas narinas ou pela boca, se você estiver aí muito ansioso, pode soltar pela boca, bem longo, aquela exalação bem longa, e vai descontraindo todas as tensões físicas, vai relaxando os ombros, vai relaxando o espaço entre as sobrancelhas, as pálpebras dos olhos, vai relaxando todas as outras áreas de tensão que você possa ir identificando a cada exalação. E volte a inspirar. Inspire pelas narinas, retenha o ar alguns instantes nos pulmões, enquanto for confortável, e solte o ar descontraindo as tensões físicas, mas também as tensões mentais. Então, ali, se você percebe que você está agitado, que você está preocupado, tua mente não está aqui só na escuta da minha voz, então vai soltando, vai entregando, vai colocando essa intenção de se desapegar de todas as questões da mente, solta, trazendo essa consciência, olha, eu escolhi estar aqui agora, assistindo esse programa, então tudo o demais que eu tenho que resolver, que eu tenho que executar, que eu tenho que planejar, todas as minhas preocupações, então eu deixo para me relacionar com elas num outro momento. E continue com os olhos fechados. Você pode passar a respirar naturalmente agora. E apenas observe o movimento do seu abdômen à medida que você respira. Procure manter sua atenção nesse único ponto, sem se distrair. Se a mente fugir, você fala, opa, me distraí, sem tensão, sem ansiedade, sem cobrança, você fala, tchau, distração, volta a atenção para aqui e para agora. Só mais um minutinho, então, de atenção plena. Meditação na respiração, a sua âncora nesse momento é a respiração. E pronto, já podemos abrir os olhos. E vamos começar então esse assunto do que é prazer e desprazer, né? Muito bem. Então, todos nós já sabemos, né, o que é o prazer, o que é a sensação de sentir prazer. Talvez seja até difícil explicar, né? Se eu falasse assim, bom, descreve aqui agora o que é, como é que é a sua sensação de prazer, né? Como é que você se sente? Às vezes você precisa de muitas e muitas palavras e provavelmente as sensações do corpo realmente que você sente fica desafiador explicar, mas você sabe o que é isso, né? E eu vou retomar aqui, na semana passada, eu li aqui o que eu achei na internet sobre o significado de prazer, né? Muda um pouquinho de um site para o outro, mas em linhas gerais, então, prazer é a sensação ou emoção agradável ligada à satisfação de uma vontade, uma necessidade do exercício harmonioso das atividades vitais. Eu adorei esse harmonioso das atividades vitais. Alegria, contentamento, amei. Eu tenho um programa aqui que eu falo de contentamento, que são um dos 10 princípios do yoga, né? Aprender a viver no estado de contentamento, né? Júbilo, satisfação. E aqui é muito legal que ele fala assim, né? É um exercício harmonioso das atividades vitais, porque a gente vai ver que a natureza, ela usufrui muito do prazer para poder manter a gente com a nossa energia vital desperta, né? Porque se a nossa energia vital começa a sucumbir, a saúde do nosso corpo também começa a sucumbir. Então, nós temos as 5 dimensões, né? No modelo quântico de homem, dimensão física, dimensão metabólica,
dimensão vital, mental e a supramental, que é essa conexão com o nosso eu superior, né? Então, nós temos essa dimensão vital, que ela é importantíssima. E os pensamentos e as emoções é algo que realmente interfere muito na nossa vitalidade, né? Então, a natureza, para manter essa vitalidade em alta, né? Então, o que que ela usa? Ela usa muito dos nossos órgãos dos sentidos. Então, todos vocês já devem ter assistido ali algum programa na TV, algum documentário dos animais, da vida dos animais, que aí mostram, né, os animais, às vezes, né, pássaros e outros animais, aves, que abrem as asas para chamar a atenção da fêmea, e são todos coloridos. Então, a ave fêmea, né, ela se sente atraída, né, por esse sentido da visão para escolher o macho com o qual ela vai acasalar. Animais que fazem dancinhas, né? Fazem várias danças, então, né, a fêmea fica lá olhando de bituca, como é que aquilo está acontecendo para ela escolher o macho. Lógico que não é só isso, né? Tem uma questão também de força, uma série de outras coisas, né? Mas, de fato, a natureza ela usa muitos órgãos dos nossos sentidos, a visão, o olfato, né? A audição, para poder manter toda a vida em movimento. Você vê, né, a polinização das flores se dá pelos passarinhos. E, então a gente tem flores maravilhosas, flores fantásticas, flores que dão aquele melzinho que os passarinhos gostam de ir lá comer, ou as flores que chamam a atenção daquele bichinho que vai passar por ali e vai polinizar toda a natureza. Bom, e nós como seres humanos também, né? A gente é um ser muito mais complexo, obviamente que vão acontecer vai ter muitas outras questões internas que a gente processa quando a gente vai escolher, né, um parceiro para ter, né, um acasalamento, vamos falar assim, nos termos da natureza, né? Mas os nossos órgãos dos sentidos estão totalmente envolvidos também nesse processo, né? Quando a gente fala assim, a química, nossa, a gente tem muita química, e como a química é importante, né? Então, a natureza já usufrui disso. Até, olha, eu estava até pensando hoje, tem um psicólogo, chamava, né? Vocês podem procurar ali no Google um pouco da história dele. E ele desenvolveu muito essa questão de trabalhar as nossas emoções e as nossas questões internas através do corpo, né? Então, tem até, ele usa até uma questão de pressionar muito alguns pontos que estão de tensão. Então, você pressiona, você sente uma dor, e quando você solta, você consegue relaxar e você tem uma sensação de prazer, né? Você pode ver, de repente, se você fizer na dose certa, é lógico, não chegar uma fadiga, né? Uma fadiga, se você, por exemplo, fizer muita força física, se você tensionar muitos músculos durante alguns instantes, assim, e depois você solta, você sente, né? A gente usa muito isso no yoga. Então, você entra numa postura de força, você vai ficar lá 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto, e teu corpo está todo sustentando aquela postura. Então, ela é obrigada a contrair determinadas partes do corpo, determinada musculatura, para poder sustentar a postura. E quando você solta, que você começa a sair dessa postura, ai, como que você vai derretendo, como você vai sentindo, nossa, ai, que delícia, né? Então, olha só essa contraposição. E esse, né, então, o Raj, ele usou muito dessa técnica para trabalhar muitas questões na área da psicologia, né? Assim como eu já falei em outros programas, também a questão de postura, né? Então, a emoção que a gente sente, isso altera a nossa postura. E então, se eu trabalho minha postura, como é que eu fico feliz? Como é que fica a postura do meu corpo quando eu estou feliz? Então, se eu estou triste, minha postura muda, eu começo a trabalhar minha postura para quando eu estou feliz, e aí, então, eu posso incentivar meu corpo a voltar a sentir essa felicidade, né? Então, vejam como o prazer está super envolvido em tudo isso. Só que, como eu disse também na semana passada, né? Entre o que é um remédio que cura e um veneno que mata, a dose,
né? Na natureza, a dose, ela é muito importante. Até o tabaco, gente, eu fumava, e apesar de eu já ter virado vegetariana, de eu já ser praticante de yoga e de uma série de coisas, eu não conseguia largar o cigarro. E eu falando com o meu naturólogo, então ele me explicou que o tabaco, ele tem uma propriedade de trazer você com os pés no chão. Então, assim, eu sou leonina ascendente aquário. Então, eu tenho os dois lados. Às vezes eu estou muito racional, então eu penso. E tem horas que eu estou viajando, estou lá no céu, criando, viajando, mas a minha mente, ela está em operação muito intensa a maior parte do tempo. Então, ele me falou que o tabaco, ele tem essa propriedade de fazer você firmar os pés no chão, né? Só que em excesso causa mal, obviamente. E era isso que eu estava querendo evitar. E eu não queria parar de fumar tomando alguma medicação ou sofrendo, sabe? Por exemplo, tipo, não, então não vou fumar e eu vou passar por aquela crise de abstinência e tudo mais. Eu achava que eu seria capaz de que, se eu cuidasse da minha parte interna, se eu pudesse cuidar daquilo que fazia com que eu me apegasse ao tabaco, porque ele trazia uma sensação de segurança, ele me aterrava, então às vezes a mente estava indo muito longe. Nossa, gente, às vezes eu podia passar um mês de férias sem colocar um cigarro na boca. Eu sentava na frente do computador para trabalhar ou me ligavam para resolver algum problema, alguma questão do trabalho. O cigarro era como se fosse assim, meu companheiro, meu braço direito para poder resolver isso. Graças a Deus, eu consegui realmente, do jeito que eu esperava. Eu falei, olha, eu sei que quando a chavinha interna virar, algo vai acontecer que vai fazer a chavinha virar. Quando essa chavinha virar, eu simplesmente o cigarro vai perder o sentido para mim. E foi exatamente o que aconteceu. Eu não vou contar essa história aqui porque ela é muito longa, vou contar de repente em outro programa, mas eu fui trabalhando as minhas questões internas, fui me conectando com o campo intuitivo, e uma vez algo aconteceu, essa chave se virou, e do dia para a noite eu nunca mais pus um cigarro na boca. E pode ter gente fumando do meu lado e eu não sinto mais nenhuma necessidade, como realmente o tabagismo jamais tivesse existido na minha vida. Mas ele, de fato, o tabagismo, ele, como outras coisas que eu vou comentar aqui, entre o prazer e o desprazer, são coisas que causam prazer para nós no momento, mas a longo prazo vai ser um desprazer, né? Então, esse trabalho de se reconectar com a gente mesmo, da gente realmente começar a se conhecer, o processo de autoconhecimento, ele é extremamente importante para a gente ir fazendo essas descobertas e a gente começar... Sabe, gente, a gente começa a entrar no eixo, vamos dizer assim, eu não queria usar essa palavra porque cada um vive uma realidade, né? Não é uma coisa estanque, mas a gente começa a viver de uma forma mais saudável, como uma escolha real, interna dentro de nós. E não como uma prisão ou algo que a gente faz com desprazer para resolver, como eu falei, a questão da academia. Eu não gosto de fazer academia e nesse momento eu estou precisando desenvolver a musculatura. E eu preciso ir para a academia. Eu falo, meu Deus, eu queria tanto gostar de ir para a academia, mas o prazer que me dá não é o de ir na academia, o prazer que vai me dar eu vou colher mais para frente com os resultados que a academia vai me trazer, né? E aí, por exemplo, eu vou ler uma coisa para vocês, nós temos o quê? Nós temos como a natureza trabalha com o prazer, que eu já falei aqui um pouquinho, mas nós temos também como a Matrix, vamos chamar assim, como esse sistema todo onde a gente está incluído, cria, manipula, vamos dizer assim, a nossa relação com o prazer, com nossos órgãos dos sentidos, com nossos valores, com nossos padrões, e a gente passa a sentir prazer ou achar que aquilo é bom para a gente, que aquilo tem uma sensação de satisfação em cima de algo que foi construído, né? Então, por exemplo, um dos temas, um dos assuntos, um dos exemplos, na verdade, é por que a gente já é sendo mamífero e a gente continua tomando leite e alimentos à base de leite, mesmo depois do desmame. Então, já foi comprovado, né, pela área da saúde, já tem estudos comprovados que o leite e seus derivados, eles entram no nosso organismo, e nosso organismo,
interpreta aquele leite da vaca como um ser estranho e ele se torna um agente inflamatório. Então ele passa a se, o teu corpo começa a reagir, o teu corpo vai começar a criar um processo de defesa em cima daquele organismo estranho que acabou de entrar. Só que a gente aprende desde pequeno que o leite é uma coisa muito boa, inclusive, né, quem precisa de cálcio vai tomar leite, e hoje já se tem estudos de que o leite realmente não vai repor esse cálcio. Por exemplo, você já viu algum mamífero que toma leite depois do desmame? Não tem, né? O teu cachorrinho, você tem um cachorrinho, um gatinho, ele vai mamar, depois que mama, o que você dá para ele? Ração. Mas a gente sente um enorme prazer, né? Tomando leites, iogurtes, queijos. E aí, como é que a gente faz? Porque a gente bota aquilo na boca e, meu Deus, né? Aquilo dá uma sensação, né? Eu adoro queijo, eu parei de comer queijo. Muita gente, vocês veem, hoje em dia é muito comum as pessoas, numa certa idade, começarem a ficar intolerantes à lactose. Por que isso? Porque o corpo cansa. Cansa porque aquilo é antinatural, né? Antigamente, nós tínhamos as pessoas que nasciam por um problema genético com uma intolerância à lactose. Hoje não, hoje você comeu lactose o tempo todo e quando você chega aos 40, 50 anos, você de repente vira intolerante à lactose. Hoje é muito comum as pessoas terem síndrome do intestino irritável e coisas assim, porque foram construídos, né, muitos alimentos que eles satisfazem os nossos sentidos, mas eles atacam a nossa saúde. Eu estava lendo até aqui do açúcar, né? Eu comi até pouco tempo atrás açúcar demerara. E agora eu mudei para o açúcar mascavo. Então eu usava açúcar mascavo mais assim em bolos, em doces, em pratos, né? Mas quando eu queria pôr açúcar em alguma coisa, que não são muitas coisas também que eu ponho açúcar, mas eu usava açúcar demerara. E aí um dia, conversando com uma pessoa que tem um problema de gastrite, falou assim, eu comecei a comer açúcar mascavo, e quando eu comecei a comer açúcar mascavo, eu não sinto mais, não me ataca mais, né, o aparelho digestório. E aí eu falei, nossa, acho que eu vou mudar para açúcar mascavo também. E aí eu fui pesquisar, eu até separei aqui, vamos lá, um textinho sobre açúcar mascavo, tá? Eu vou dar esse exemplo e aí nós já vamos conversar sobre o que fazer com essa história, né? E falo assim nesse site, né? Esse site, inclusive, é a Super Interessante, tá? É da revista Super Interessante aqui online. Então, ele diz assim, quanto mais escuro é o açúcar, mais vitaminas e sais minerais o açúcar tem. E mais perto do estado bruto ele está. A cor branca significa que o açúcar recebeu aditivos químicos no último processo da fabricação. O refinamento que a gente explica direitinho no final. Bom, no fim ele vai explicar esse processo. Apesar desses aditivos deixarem o produto bonitão, eles roubam a maioria dos nutrientes. Então, veja bem, apesar deste processo químico no açúcar deixar ele bonitão, então, de repente, você se sente mais atraído a comer um açúcar branco do que comer um açúcar escuro. E aí você se acostuma com o gosto do açúcar branco, e aí quando você vai tentar comer um açúcar mascavo, um açúcar escuro, o teu paladar não está acostumado com esse gosto. Isso é uma das coisas que, sabe, que a gente tem que se questionar. Por exemplo, eu tomava chá tudo com açúcar antigamente, quando era nova. Quando eu comecei a mudar minha alimentação, que eu virei vegetariana, que eu comecei a estudar mais sobre a questão de nutrição, eu comecei a mudar os hábitos alimentares, então eu comecei a usar menos sal, né? O açúcar branco caiu, as farinhas brancas eu evitava ao máximo, tudo começou a se tornar integral. O meu paladar mudou. Então, às vezes, se eu como alguma coisa com a quantidade de sal que tinha antigamente, aquilo já não é mais gostoso para mim. É extremamente salgado, causa algo desagradável. Então, olha como é relativo. E aí eu penso assim, então por que não era melhor, desde criança, eu ter aprendido a comer o açúcar mascavo do que ter comido o açúcar branco, se tivesse em casa? Lógico que naquela época, assim, meus pais
não era comum, não se sabia tudo que se sabe agora, não se tinha acesso à informação como agora, e o normal era você ir lá e comprar o açúcar branco, e todo mundo achava que era a coisa certa que estava sendo feita, né? Então, para você ver como alguns prazeres podem se tornar desprazeres ao longo do tempo, e aquilo que você acha o desprazer, de repente alguém começa a trocar o açúcar branco pelo demerara, pelo mascavo, pode ser um desprazer agora que vai trazer um grande prazer a longo prazo, ou pode se transformar esse paladar, né? Agora, é claro que essa decisão dessas mudanças, elas têm um processo, né? Ou seja, primeiro eu tenho que querer fazer a mudança, eu tenho que ter um motivo, a motivação que me leva a querer fazer essa mudança. Assim como eu quero ter, sei lá, desenvolver determinados músculos no meu corpo agora com a musculação, né? E eu não gosto de fazer musculação, mas eu decido fazer isso porque eu sei que quando esses músculos estiverem fortificados, eu vou achar aquilo muito bom. Mas só para terminar aqui com açúcar demerara, gente, vamos lá, celularzinho. Olha só. Apesar desses aditivos deixarem o produto bonitão, eles roubam a maioria dos nutrientes. Só para dar um exemplo, 100 gramas de açúcar bem escuro, o açúcar mascavo, existem 85 miligramas de cálcio, 29 de magnésio, 22 miligramas de fósforo e 346 miligramas de potássio. Para comparar na mesma quantidade de açúcar refinado, aquele tipo branco mais comum, a gente encontra no máximo 2 miligramas de cada nutriente. Então, você está satisfazendo um paladar que foi construído, que não é natural, por algo que, na verdade, não alimenta, não acrescenta, ele só vai te dar uma sensação de prazer ali momentânea, né? Então, as mulheres sabem, quando a gente está na TPM, né, falam, vai comer chocolate, vai comer açúcar, porque isso vai fazer bem, né? E aí, então, que tipo de açúcar a gente vai comer, que tipo de chocolate? Né? Enquanto mais artificial, mais processado, mais longe da natureza aquilo está. Quanto mais longe da natureza, menos nutrientes ele vai trazer. Só que ele trabalha aqui, gente, trabalha no mental, né? Então, eu não quero trazer aqui uma fórmula do que vocês devem fazer. Para de comer isso, come aquilo, ou para de fazer aquilo e faz aquilo outro. E porque isso que eu estou falando, eu trouxe alguns exemplos, né, de alimentos, mas a gente poderia abordar isso em tudo em nossa vida, desde a roupa que a gente veste, desde as escolhas que a gente faz, às vezes o trabalho que a gente tem, a faculdade que a gente escolheu, de repente foram baseados em coisas construídas. Mas como é que a gente vai saber? E veja bem, gente, tem muitas coisas que são construídas, mas que a gente escolhe que aquilo é legal, que aquilo eu quero para minha vida. Ou que aquilo, olha, eu vou fazer isso porque dentro do todo aquilo faz sentido, aquilo vai ser importante de ter. Então também não estou aqui querendo falar, não, sabe, tudo que não é totalmente natural é uma coisa, não é uma coisa boa. Não, gente, eu vim para Ubatuba até aqui, eu vim de carro. Eu estou falando aqui com vocês, eu tenho um notebook, tenho um celular, tem uma luzinha aqui me ajudando, né? Tem a conexão com a internet. Então, é se relacionar com a Matrix de uma forma consciente. E o que é ser consciente? É você sabendo quem realmente você é, né? Que realmente você escolhe. E eu vou te dizer que o que eu tenho descoberto na minha vida, que em muitas coisas na minha vida, eu preciso do caminho do meio. Como dizia Gandhi, né? Como Gandhi trouxe esse conhecimento, Buda trouxe esse conhecimento para nós, né? O caminho do meio. Por exemplo, eu moro em Ubatuba, mas eu sinto falta de São Paulo. Mas quando eu estou em São Paulo, eu também não me vejo morando direto aqui em São Paulo, não tendo essa conexão com a natureza que eu tenho em Ubatuba. Então, e São Paulo, as coisas que eu gosto de São Paulo são coisas muito construídas, né? Eu adoro a tecnologia daqui, eu adoro poder ir em exposições, feiras, enfim, andar e ver esses prédios maravilhosos, assim, sabe? Enfim, tudo isso que é a questão da modernidade, que é a questão tecnológica, que é a questão cultural, né? E Ubatuba, de repente, isso aí não tem nada disso.
mas eu acordo todo dia com os passarinhos cantando, eu acordo, eu consigo ver o nascer e o pôr do sol, eu ando 4 quarteirões, eu já vejo o mar, e para mim ver o mar, ver a linha do horizonte é algo que a minha alma realmente assim se engrandece. Eu tenho a oportunidade de estar fazendo esportes no mar, que é outra coisa que eu amo muito, né? Então, morar só em Ubatuba ou morar só em São Paulo, né? Ah, de repente eu posso fazer os dois, de repente eu tenho uma época da vida que não, que eu tenho que escolher se eu tô lá ou se eu tô aqui, ou N coisas que podem ser na vida de cada um de nós, e que a gente vai gerenciar, e que a gente vai fazer escolhas, e que a gente vai agir na vida com mais consciência, cada vez de uma forma que mais ajude a dar vitalidade para o nosso corpo. Lembra o que a natureza quer? A natureza quer, ela usa o prazer para manter a manutenção da vida e para fazer a reprodução, para que que a vida se perpetue aqui na nossa 3D, né? Aqui no processo onde está a manifestação, né? A materialização daquilo que foi desejado, né? Então, a gente pode fazer a mesma coisa com a nossa própria vida, né? Estar alimentando, né, aquilo que traz a vitalidade, seja aquelas coisas que são diretamente da natureza, sejam coisas que a gente pega da Matrix e que a gente consegue resolver de uma forma que alimenta a nossa vitalidade, alimenta a nossa sensação de bem-estar, de contentamento. Porque vocês assistiram, quem não assistiu vai assistir o programa que eu fiz sobre contentamento, porque contentamento é um estado que é assim, ó, é linear, é o tempo todo. Eu vivo em contentamento. Pode ser que hoje eu estou doente ou não, pode ser que hoje aconteceu uma coisa que me chateou ou não. Eu posso ter um momento que eu fico chateada, mas eu volto para o meu contentamento. Tem horas que eu posso ficar muito feliz e eu volto para o meu contentamento. O estado de contentamento é algo, gente, muito importante, né? Na verdade, eu acho que o que a gente quer alcançar com tudo isso no nosso processo de autoconhecimento, de reconexão, é esse estado de contentamento. E para estar nesse estado de contentamento, tenho que estar conectado com o maior. A minha espiritualidade, o meu eu superior, meu eu crístico, o meu self, como você queira chamar, né? É algo que é tão complexo, que são tantas partes, mas que simplesmente quando você se conecta, tudo acontece ao mesmo tempo. E então, gente, meu tempo está chegando ao final aqui, e aí vocês vão se perguntar, puxa, que legal, eu posso me questionar, mas como é que eu vou resolver? E aí, mais uma vez, fazendo as práticas de introspecção, fazendo as práticas de atenção plena. É a única forma de você conhecer o seu eu verdadeiro, tanto o seu eu mental, que está relacionado ao ego e a todas as operações da mente, que é o que operacionaliza, quanto ao nosso eu superior, aquilo que está ligado ao nosso espírito, à nossa alma, né? E a gente precisa trabalhar com os dois, porque os dois são importantes. Então, o que a gente faz? A gente se conecta, então a gente começa esse trabalho de conexão, quando a gente pratica atenção plena, quando a gente pratica mindfulness, quando a gente pratica os respiratórios, a gente está se preparando para poder se conectar. E aí, uma hora essa coisa acontece. Começa uma conexão, começam uns insights, é um insight que vem. Não é que você vai lá e fica. Você se conecta, você dá o download da informação, essa informação vem para o consciente, e aí é o aparato psíquico que vai trabalhar, né? Vai começar a trabalhar aquela informação que ele recebeu para poder operacionalizar através da razão, para trazer isso para o mundo material. Né? Então, por exemplo, eu não sei qual é o meu sonho, né? Você não, bom, eu sei qual é o meu sonho, mas eu digo assim, o momento que você está se sentindo, você não sabe o que você realmente quer. Você se conecta com o teu superior, você vai entender qual é o teu sonho, e aí a tua mente vai ver como vai fazer para que esse sonho possa se tornar real na 3D. Então, ele se torna real primeiro aqui. Então, meu sonho, sei lá, é fazer uma viagem em mar aberto, ali, sei lá, vou até o Uruguai velejando, fazer um charter até o Uruguai. Aí eu vou, aqui a minha mente vai operacionalizar isso
né? Como é que eu vou conseguir fazer isso? Eu vou ter que procurar quem faz isso, eu vou ter que juntar dinheiro, eu vou ter que me preparar fisicamente, o que que eu tenho que levar junto comigo, o que que eu tenho que estudar. Aí eu vou fazer um planejamento até que eu chego lá e ponho os pés no barco e vou fazer essa travessia, né? Então, gente, é isso que eu tinha para trazer para vocês. E lembre-se, gente, eu gosto de receber perguntas, dúvidas, sugestões, né? Eu não consigo ver, né? Eu não recebo notificação através da TV Galáctica assim para saber, mas vocês podem ir diretamente nos meus canais da Pamela Jaque Yogini, se vocês quiserem fazer algum comentário, se vocês quiserem pedir algum assunto que eu traga aqui, tirar alguma dúvida que ficou no programa, pode me mandar pelo Instagram, pelo Messenger, ali para os meus canais, que eu vou ficar super feliz de estar recebendo, né, essas questões de vocês e estar trazendo para vocês no programa seguinte ou fazendo postagem lá nas redes sociais sobre esses assuntos. Então, se você gostou do vídeo, lembre-se, já curta aqui o vídeo, compartilhe com quem você acha que pode se beneficiar desse conhecimento, né? Curta lá, se você não curtiu os meus canais, vai lá curtir Pamela Jaque Yogini, né? Yogini com Y, no Instagram, no Facebook e no YouTube. E eu desejo que vocês tenham uma linda semana, que vocês fiquem bem, fiquem em paz, e eu encontro vocês na próxima semana, segunda-feira, às 5 horas. Ah, gente, antes que eu me esqueça, toda quarta-feira, 6h45 da manhã, até às 7 horas da manhã, são 15 minutinhos, práticas de mindfulness, de atenção plena, lá no meu Instagram, ao vivo, tá? Comigo. Então, marca ali, são só 15 minutinhos. Não precisa estar com roupa de yoga, de ginástica, de nada. Se tá na hora de você, se você sai de casa às 7 horas para trabalhar, para fazer qualquer outra coisa, já se prepara, 15 para 7 você senta comigo, pode fazer de pijama também, se você de manhã não precisa fazer nada. É só se sentar, se conectar e nós vamos fazer 15 minutos. Eu vou estar aos pouquinhos mostrando para vocês na prática as coisas que eu ensino aqui, tá bom? Então é isso aí, gente. Até semana que vem. Namastê!